Olá a todas e todos, bem-vindos ao Podcast Sem Fronteira. Em nosso episódio de hoje vamos conversar a respeito da autonomia e democracia nas universidades. E tenho o prazer de receber o meu convidado de hoje, que também é colaborador desse projeto, o professor Anderson Ribeiro. Tudo bom, Anderson? Que bom te receber aqui. Tudo bom? Como é que está, professor Everton? Uma satisfação estar de novo aqui participando do Podcast Sem Fronteira. Como eu estava dizendo aí, uma alegria, estamos aqui para a gente conversar sobre essa temática aí que é fundamental, principalmente no nosso momento atual, né, do país. Bom, o Anderson possui graduação em Física e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor da UFFS, campus Erechim. Tem formação na área de Teoria Geral de Partículas e Campos. Atua principalmente com os temas da modelagem, simulação computacional de sistemas biológicos, ensino de física moderna, teoria de campos, astronomia, especialmente no vínculo com o curso de geografia. E o Anderson é o candidato a reitor escolhido pela comunidade universitária do UFFS e pelo Conselho Universitário no ano de 2019, e não nomeado pelo governo federal como reitor da UFFS. Bom, Anderson, autonomia e democracia são temas que remetem a várias dimensões, a várias escalas, né? Nós poderíamos falar desde o funcionamento e gestão da universidade, mas também no sentido histórico do conhecimento científico, a independência, né, no sentido da produção de um conhecimento, né? Bom, eu gostaria de inicialmente perguntar o que tu entendes por democracia e autonomia na universidade. Realmente o tema ele é bem abrangente, né? Que a gente fala da instituição, universidade, é praticamente impossível não falar ao mesmo tempo de ciência, né? De conhecimento, de produção, difusão do conhecimento. Bom, uma definição inicial que poderia dar de autonomia é de autogestão. Uma instituição que tem a capacidade e a prerrogativa de criar, né, gerir e alterar as suas normas e regras, né? A universidade aí é uma instituição autônoma, sejam elas suas regras administrativas ou acadêmicas, né? Então, isso significa, por exemplo, que o conhecimento, né, construído na universidade, ele tem uma lógica própria, ele não é subjugado a interferências externas, né, a governos, a religião, a mercado, assim por diante. É claro que uma distinção que é sempre importante fazer, porque sempre surge essa discussão, é que a universidade não é uma instituição soberana, né? Dado que ela não tem uma capacidade ou prerrogativa de autodeterminação. Tá? Ela é uma instituição com função e papel social bem definido, né? Então, ela exerce a sua autonomia de forma a melhor cumprir esse papel. Então, ela não pode definir o que ela vai fazer, né? Ela define como ela vai fazer, de que forma e com que métodos para melhor atingir a sua finalidade, né? E são essas funções, né, os papéis sociais da instituição universidade, que é o avanço do conhecimento, o ensino, a divulgação do conhecimento científico, que as legitimam, né, frente à sociedade e que lhes confere, então, essa prerrogativa de autonomia. O que a legitima é a que dá a prerrogativa de ter autonomia. Isso também implica, por não ser uma instituição soberana, a necessidade de ter mecanismos de verificação, de avaliação, de conferência do cumprimento das suas funções, né? Então, reforçando aí, ela não é soberana, ela é autônoma. Que a gente sempre pode colocar que ela é autônoma perante ao quê? Ela não é autônoma perante a sociedade, porque ela é uma instância
da sociedade, né, para a sociedade. Ela é uma instituição autônoma perante outras instituições da sociedade, né, perante, por exemplo, como eu falei, a religião, perante os governos, que são outras instâncias da sociedade. E a democracia, né? Perguntou da autonomia da Pergunta democracia. fácil. Essa é a barbada. Não há como falar em autonomia, né? Principalmente considerando o nosso contexto social, não há como falar em autonomia sem falar em democracia. Porque não há autonomia sem democracia. Né? Que outra forma teria aí a instituição de se autogerir, né? De criar e alterar as suas regras, se não pelo processo democrático, né? A prerrogativa de autonomia é conferida às universidades justamente por conta do entendimento que é nesse ambiente, com liberdade de pensamento e crítica, com questionamento, né, expressão livre da opinião, o lugar da divergência, né, do exame cético dos pressupostos e das conclusões, que o conhecimento científico prospera, né, que ele alcança níveis elevados, né, e pode ser divulgado e ensinado de forma plena. Então essa prerrogativa ela está intimamente, ou eu diria irremediavelmente vinculada à democracia. Um ambiente aí de liberdade e crítica não pode ser outro que um ambiente democrático, né? Além disso, né, considerando aí a educação como um direito, né, a educação é um direito do povo, a universidade precisa ser democrática, não somente, o que já seria algo importante, né, nos seus processos regulatórios, no que ela produz, inclusive para sua avaliação, para sua conferência, né, de se ela está cumprindo seus papéis, ela precisa também ser democrática no sentido da democratização do saber, né? De que o conhecimento tem que ser levado a todos, afinal ele é um direito, né? Então, como eu falei, considerando ainda mais a nossa situação social contemporânea, pensar universidade sem pensar autonomia e democracia é impossível. Interessante, né, Anderson? Autonomia e democracia, em alguma medida, retratam e são condições, digamos assim, né, do fazer científico e do próprio funcionamento da instituição, né? Tu citou a ideia da liberdade, da crítica, a forma e a possibilidade, né, do exame cético, né, de um determinado conhecimento, né? E me parece que esses são elementos que estão presentes desde o momento de instituição ou de constituição dessas instituições, né? Desde o momento fundacional, assim, Em né? alguma Então, medida, como uma contraposição, um conhecimento confinado, dogmático, né? Anterior à existência da universidade, enfim, né? E interessante imaginar essa dimensão da liberdade como fundamental assim para a mudança, para a revisão, para a modificação, para aprofundamentos, para a crítica, né, de determinado conhecimento que se produz, né? Pensando mais nessa dimensão assim da produção de conhecimento e numa perspectiva histórica, Anderson, tu entendes que autonomia e processos democráticos são fundamentais, são básicos para o fazer científico, né? É possível prescindir desses pilares para o fazer científico, mesmo estando nós tão distantes dessa... esses pilares permanecem, ainda continuam sendo fundamentais para a produção de conhecimento? Como eu coloquei, né, na primeira fala ali, eu considero, e também isso não é apenas uma reflexão minha, né, tem base em várias outras reflexões, que é absolutamente imprescindível, né? É justamente o, foi essa característica que permitiu que as universidades chegassem a ser o que elas são hoje, né? As instituições, elas acabaram
por gozar de autonomia e inclusive, nos seus primórdios, como eu falei, nos momentos fundacionais, defendidas inclusive pela própria igreja, né? A igreja era uma defensora do fazer científico nas primeiras universidades do mundo, né? E conferia a essas instituições um certo papel diferenciado na sociedade, e aquilo lhe trazia algumas prerrogativas que inclusive geravam vários conflitos, né? O conflito da universidade, né? Da instituição universidade, dos professores e estudantes para com a, a, o, todo o resto da sociedade não é algo contemporâneo, né? Isso vem desde o início da universidade, né? Vem do início da instituição universidade. Com Então, algumas essas... fogueiras e outras perseguições, né, digamos assim. Exatamente. E ela só chega, né, a ser o que ela é hoje, a se tornar essa referência, né, em termos mundiais, né, em qualquer lugar do mundo se tem universidades como uma referência de produção de conhecimento, de ensino, de saber, é justamente por ter autonomia, né, por ter processos democráticos. É claro que tem, para não ficar só no, no simples aqui, ou talvez não sei se no simples, mas para não ficar No geral. não ficar assim, talvez sempre com a mesma ideia, reforçando a mesma ideia, eu poderia dizer, em contraposição, que a ciência não é necessariamente democrática, né? Pois ciência assim, não é opinião, né? Ela é conhecimento. A ciência é plural, ela é diversa, multimetodológica, mas não necessariamente democrática, no sentido democrático mais comum, como opinião, oposição da maioria, né? E imaginando ou pensando a ciência como formada pelos seus resultados, né? Se a gente pensa assim, não, os resultados da ciência, eles não necessariamente respeitam um critério de posição ou opinião de maioria, né? Mas a ciência, daí, né, eu falei, talvez a gente avançar um pouco na discussão, ela não é reduzida ou traduzida nos seus resultados, né? Ela é, sobretudo, os seus métodos, seus processos, seus caminhos, como ela é feita, como ela é julgada e avaliada, né? E é essa a definição dos métodos, do processo, do fazer da ciência, que se dá por a formação de consensos, e são consensos transitórios, falíveis, e aí nós poderíamos dizer que eles são democráticos num sentido mais amplo da ideia, né? Que é uma ideia de convencimento de uma maioria, de um convencimento de um conjunto de atores, né? Atrizes que são os cientistas, né? Que se convencem momentaneamente e falivelmente de uma ideia, de uma forma de fazer, e ela vigora por um certo período. Mas eu coloco isso, né, tu perguntou se era possível prescindir desses pilares, né, e eu coloco que para a universidade, de forma alguma, né, porque eu iria talvez mais longe para dizer que sequer a gente pode prescindir isso se a gente não quer prescindir de um Estado democrático de direito, porque a universidade é o reflexo da organização da sociedade. E nós vamos ter uma universidade, isso não é nem uma fala minha, é uma reflexão da Marilena Chauí, num texto que ele escreveu há pouco tempo. Depois eu vou dar a referência aqui para que todos possam ler. O texto dela é muito bom, reflexão sobre a universidade pública.
ela coloca a universidade como uma instituição social diferenciada, né? Que ela é distinta de outras instituições sociais pelas suas funções, pela legitimidade que essas funções lhe concedem perante a sociedade e autônoma, né? Mas isso só é possível num Estado republicano e democrático. E uma coisa está ligada à outra, né? Então, a universidade ser, né, uma universidade republicana, né, ou seja, pública, laica, democrática, só se materializa num Estado que é também republicano e democrático. Pois é, né? Autonomia não significa que a universidade é uma ilha, né? Na sua relação com a sociedade, enfim, né? Ou com o Não, próprio Estado, né? ela é um reflexo da organização do Estado, da organização social, né? E bom, Anderson, já que tu trouxe essa questão, né, enfim, tu fez ali um paralelo antes da autonomia e soberania, né, uma distinção necessária. E agora tu traz essa ideia da sociedade, né, e enfim, eu pensando a partir da dimensão da universidade pública, né, federal, no nosso caso, né, Uhum. é difícil imaginar a universidade sem os seus vínculos com o Estado, né? E não sei, a gente poderia pensar essas relações de uma existência ou não de uma autonomia, de processos democráticos, né? A partir de vários exemplos, né? Sei lá, a gente poderia pegar o exemplo da CAPES e a sua gerência e ingerências nos cursos de pós-graduação, no sentido de delimitar, de estabelecer normas e estabelecer padrões de regulação, de classificação dos programas, né? Decretando a extinção ou não de algum programa, por exemplo, né? E isso me faz pensar um pouco a respeito dessa autonomia, né? Em alguma medida, a gente pode falar de uma autonomia, talvez parcial, não sei, mas de fato o fazer da universidade está em conexão com outras instâncias e outras escalas, né? Enfim, parece, não sei se eu vou, não no sentido pejorativo, mas parece um pouco utópico imaginar que nós vivemos uma autonomia plena de uma bolha da universidade, né? Mas enfim, gostaria de te ouvir, né? Essa autonomia que nós estamos falando aqui, ela aparece em que dimensões do fazer acadêmico e ela aparece em que dimensões na universidade? Tá, não, mas sempre, nossa, a pergunta é muito importante. Assim, eu coloco que a existência de órgãos e mecanismos reguladores, né, externos, como tu consentou, a CAPES, como outros, né, órgãos que definem algumas das diretrizes que serão seguidas pelas universidades, isso não é nenhuma ofensa à autonomia universitária, né? É naquilo que eu falava, são os mecanismos de verificação, de avaliação do cumprimento das funções sociais que a universidade tem, o que é fundamental, considerando, bom, tudo que já foi anteriormente dito. Por outro lado, né, a gente está longe de poder dizer que as universidades brasileiras gozam de autonomia. Ainda mais dizer que elas gozam de autonomia plena. Né? Já está longe de dizer que é autonomia. Autonomia plena aí já é muito, muito diferente. Bom, a autonomia universitária no Brasil já é tema de discussão antes mesmo da criação da nossa primeira universidade, que já foi um processo tardio, né? Quando a gente compara a outros países americanos e sul-americanos, né? 1930, talvez? As federais? As federais, eu acho que é de 1931, mas as universidades Sim, sim. brasileiras, como um pouquinho antes, mas não muito antes, né? Então, nós tivemos universidades na América criadas em 1500 e alguma coisa, então a gente tem alguns séculos de atraso, né? Mas a autonomia sempre foi tratada em leis ordinárias, pelo menos até a Constituição de 1988, onde a autonomia começa a ganhar um caráter mais relevante perante o Estado brasileiro, porque ela é constitucional, né? Então ela está garantida, ou está no que constitui a própria República Federativa do Brasil.
Então, ela acaba em 88, né, o tema ganhando espaço na Constituição Federal, lá no artigo 207, mas isso ainda não garantiu que a autonomia fosse aplicada, né, e aplicada plenamente ainda mais, né. O que a gente pode dizer é que as universidades gozam de autonomia, né? No entanto, essa autonomia, a Constituição não especifica e não remete também a outros mecanismos para indicar quais são os limites e os meios para que a universidade exerça essa autonomia, né? E isso tem acabado que tem dificultado a efetivação no cotidiano das universidades justamente perante aos governos, né? Fundamentalmente. Existe uma discussão para muitos, a existência da prerrogativa constitucional é suficiente porque a Constituição não estabelece algum tipo de vínculo para o exercício da autonomia universitária. Ele diz que as universidades gozam de autonomia, né? Bom, depois a gente especifica quais as autonomias, porque tem algumas autonomias específicas, né? Diferente de outras definições constitucionais que diz, tal órgão tem tal prerrogativa mediante regulamentação em lei. Aquilo cria um vínculo e diz, bom, se não tiver a lei, aquilo lá não vale. Para as universidades isso não existe, então a autonomia é uma garantia constitucional que não depende de lei. Porém, concretamente, a existência de uma regra, né, infraconstitucional, uma lei que pudesse estabelecer os limites e os caminhos, né, para a autonomia, certamente facilitaria a efetivação dessa autonomia nas universidades. Regulamentar de modo mais detalhado, digamos assim, alguns desses artigos da Constituição, né? Deixar mais explícito o que significa, porque, por exemplo, a Constituição estabelece lá que tem autonomia de gestão financeira e patrimonial. Tá, como a universidade exerce isso, né? De que forma, com quais caminhos? Tem autonomia administrativa, o que isso significa? Tem autonomia didático-científica, né? Porque hoje a gente pode dizer que das 3 autonomias que são previstas para a universidade, a autonomia de gestão financeira e patrimonial, ela talvez seja mais frágil. Primeiro, a gente não tem orçamento próprio, né? Com exceção de algumas poucas universidades públicas estaduais paulistas que têm orçamento já previsto em legislação. As demais, considerando as federais, por exemplo, nós não temos orçamento próprio, né? Nosso orçamento é definido a partir do Ministério da Educação. Mas pior do que isso, porque quando a gente não tem autonomia orçamentária, a gente tem autonomia de gestão financeira, né? Mas muitas vezes as universidades são provocadas, né? Vou usar a palavra provocada para não usar outra mais forte, provocadas a assumir certos programas educacionais ou certos caminhos institucionais em troca de orçamento. É uma forma que os governos encontram, por não ter uma regulamentação mais específica sobre essa gestão financeira, de exercer pressão sobre as universidades, né? Aí sim, atentar contra a autonomia. Um caso mais recente é o do programa Futurice, né? Que era uma forma... Bom, as universidades, se vocês querem financiamento para pesquisa, para extensão, para ter cursos, então vocês têm que adotar aqui certos mecanismos de mercado financeiro para as universidades. Uma espécie de sequestro, quase assim, né? Exatamente. Termo pesado, mas enfim. Não, exatamente, é por aí, né? Uma chantagem, né? Uma certa forma de tu, como eu disse, provocar, né? As instituições a assumir. A autonomia administrativa, ela também é um pouco frágil, né? A gente não define plenamente os nossos processos administrativos. Claro, com aquela ressalva de que, ok, nós devemos
nós prestamos contas a outros órgãos, né, de verificação, porque somos uma instância da sociedade, mas mesmo na escolha dos nossos dirigentes, né? As universidades federais, em particular, estão subordinadas ao governo federal e talvez por uma imprudência nossa, enquanto sociedade, nós, por um período né, pós-Constituição, pós-redemocratização, aonde essa parte da gestão, ou essa parte da autonomia, né, administrativa não foi problema, né? As universidades escolhiam a sua gestão, seus programas de gestão, e aquilo era respeitado, né, pelos governos. Então, como eu disse, talvez por imprudência, nós como dizem os americanos, we took for granted, né? Nós tomamos como garantido, tá líquido e certo, né? Que seria assim para sempre, e deixamos para lá, né? Deixamos leis que são anteriores à Constituição Federal, né? Ainda como resquícios de um período ditatorial no Brasil, que gerem justamente a escolha dos dirigentes, né? Aí, de novo, um atentado direto contra a autonomia universitária, em particular aí a autonomia administrativa. Uhum. E da terceira dimensão ali de autonomia, que é a didático-científica, talvez aí é onde a gente tenha onde ela está mais plenamente implementada, né? A autonomia de definir os currículos, de definir né, os programas que vamos desenvolver, as pesquisas que serão realizadas. Claro que, né, limitada e regulamentada por órgãos externos, né? Mas tem um porém, né? Como eu falei, a gente mal pode dizer no Brasil que a gente tem autonomia, né? Quanto muito autonomia plena, né? Porque mesmo na autonomia didático-científica, existem algumas regras e limitações para algumas carreiras e cursos que elas não existem para atender necessariamente uma demanda social ou para atender a população, mas sim, às vezes ali respondem por uma lógica corporativa, né? São os casos dos cursos que as universidades não podem criar sem autorização, né? Tem os cursos da área da saúde, como medicina, tem cursos que a universidade não tem, aquela ali é da sua autonomia didático-científica, aquilo é retirado. Existir as regras não necessariamente é ruim, né? Ter essas limitações não necessariamente é ruim, porque, para ter tal curso, você precisa ter certas coisas para, né, garantir qualidade, garantir um ensino que vá, né, futuramente realmente dar competência ao profissional formado pelaquela instituição a exercer uma profissão. Porém, como eu disse, né, isso existe enquanto uma regra que, né, pode ser imaginada como defendendo certos interesses sociais, mas acabam por muitas vezes defendendo um interesse corporativo, né? Então, tu diminui o número de cursos em certas profissões e aquelas profissões acabam sendo mais valorizadas na sociedade, né? Gera déficit de número de profissionais e assim por diante, né? Anderson, tu citas três dimensões, né? Ou três tipos, né? A orçamentária, e na orçamentária eu acho que fica bem evidente, né, em circunstâncias como, por exemplo, a criação de um novo curso onde necessita de professores, né? E a universidade não pode criar novos cargos de professores. Ele depende do governo federal, por exemplo, né? Enfim, né? Do Ministério da Educação, enfim, no caso das universidades federais, né? A segunda é administrativa, né? E talvez um ataque a essa dimensão da autonomia seja o exemplo das eleições, das nomeações de reitores, né? Das listas tríplices, né? Como foi o caso da nossa universidade, né?
mas isso vem ocorrendo em várias outras, né? E Hoje estamos talvez com mais de 2 dezenas. 2 dezenas. É, mais de 20 universidades, né? Tínhamos institutos federais também. E a terceira dimensão, o didático-científico, talvez, não sei se eu posso associar, por exemplo, a leis como escola sem partido, né? Que seriam ações Exatamente. que visam retirar essa autonomia do professor, por exemplo, trabalhar qualquer tipo de autor de uma disciplina ou proibir determinado tipo de pesquisa aqui e ali, né? Enfim, acho que, não sei, eu tentei pensar 3 exemplos aqui para Ótimo. cada uma delas. É por aí? Exatamente por aí. Mas perfeitos, 3 exemplos. Pá, Anderson, então, enfim, né? Plena autonomia, chegamos, chegamos ao consenso que não há condições, né? Não, Mas sabe que sem dúvida é possível perceber, assim, em várias situações, né? Enfim, da nossa sociedade, como tu disse, né? No qual a universidade está profundamente imersa, né? Que o ataque à autonomia se manifesta nessas 3 dimensões, é possível ver isso, né? Sabe, Everton, para citar bem rapidamente aqui, até foi tema do doutorado de um professor, colega nosso da Universidade de Santa Catarina, professor Pedro. Depois eu posso colocar também, deixar referência para os trabalhos dele, que ele fez um trabalho sobre autonomia universitária nas universidades estaduais paulistas, né? A USP, Unicamp, e elas têm, né, uma implementação de autonomia universitária mais plena. Elas têm orçamento, por exemplo, previsto em legislação, em Constituição do Estado. Então, é previsto um certo percentual do ICMS do Estado para as universidades. E, a partir disso, elas gerem, né, fazem a gestão financeira e de gestão patrimonial, inclusive para definir contratação de professores, para definir várias coisas. Então, elas conseguiram realmente avançar e são bons exemplos de universidades brasileiras públicas, né? Não podemos, com toda a problemática que podem ser levantadas sobre as universidades mais tradicionais, é impossível não ter como grandes pilares, né, a USP, Unicamp, né, universidades importantíssimas no cenário não só nacional, mas internacional, né? Bom, Anderson, eu acho que a partir da tua explanação já em parte tu já responde uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que diz respeito o que significa, né, a não nomeação dos reitores eleitos nas universidades federais, né? Enfim, em algum sentido já me respondeu dizendo que isso implica diretamente num dos pilares da autonomia universitária, né? E, bom, mas enfim, Anderson, o que te parece, o que significa, né, para além talvez dessa dimensão, a não nomeação dos reitores eleitos, e o que isso fala, o que isso nos conta do sistema universitário que temos e sobre também a conjuntura, né, social que vivemos, né? Dá para linkar com o que nós estávamos comentando antes, de que a autonomia, né, universitária, os processos democráticos só se efetivam num Estado democrático de direito, né? E daí, quando a gente fala em conjuntura e vê o que está acontecendo com as universidades, a gente pode ver que a gente não está plenamente num Estado democrático de direito. A gente está vivendo um Estado de exceção, onde uma das instâncias da sociedade, uma instância que é crítica, que historicamente, né, tem posicionamentos em relação aos autoritarismos, é frontalmente atacada, né? Ela é frontalmente enfrentada, tem a sua legitimidade questionada frente à sociedade, é, tenta colocar em descrédito, né? Desgastar a imagem, colocar as instituições em descrédito para justamente questionar essa legitimidade que lhe confere a prerrogativa de autonomia. Então, eu vejo assim muitos efeitos, né, ou muitos significados para essa não nomeação dos reitores eleitos. Como eu falei,
talvez por imprudência ou por demasiada esperança, se imaginou que isso, né, num período relativamente longo, né, desde 88 a 2014, podemos dizer 2016, tivemos aí as nomeações, né, respeitando em sua quase absoluta totalidade o que foi discutido e decidido nas instituições, né? E deixamos passar a história, né? Deixou passar coisas que não poderiam ter ficado. E isso agora cobra seus efeitos, né? Tem um caminho aberto aí para essa intervenção, essa afronta à autonomia universitária, que é a nomeação dos reitores, né, de pessoas que não foram eleitas. E eu sempre tenho colocado, né, quando tenho discutido esse assunto, que não é nomeação uma pessoa que está sendo nomeada, né? Não é para não é apenas a ocupação de um cargo que, a rigor, todos os membros da academia, né, todos os docentes, todas as docentes poderiam ocupar. Então, não é uma escolha aleatória, né? É um debate institucional, é uma construção de um projeto, de um programa institucional de médio prazo, né, pelo menos os 4 anos, que é retirado, né? Então, não é só assim, eu trocou fulano por Beltrano, né? Trocou um projeto institucional e aí, por isso, a afronta, né? E a gente tem visto, né, como efeitos dessa nomeação, gestores que são espelhos das posições do governo dentro da instituição, né? Eles acabam aí manifestando ou operando a mesma lógica que o governo federal tem no país dentro das universidades. A rigor, isso não seria problema se este fosse o entendimento, né, majoritário dentro da instituição, mas não o é. E por isso é um processo de intervenção, por isso é um processo de afronta à autonomia universitária, né? Pois é, Anderson, né? Esse momento de eleição da universidade, ele, enfim, por mais que a gente possa identificar uma série de situações que são criticáveis e, digamos assim, seria um debate, talvez você tenha em outro momento, enfim, como a ideia da proporcionalidade do voto, enfim, né? O peso que hoje os professores têm em órgãos deliberativos, enfim, né? A gente poderia pensar esse processo eleitoral das universidades de várias formas, a gente poderia apontar situações para um debate, né? Mas de uma forma ou outra, esses processos eles são produtores de consensos, né? Eles são produtores de caminhos, de trilhos institucionais, né? Como tu falou, é um debate amplo e produtor de um programa, né? E, enfim, acho que negar a nomeação, ela significa, como tu falou, né, uma pessoa, mas por trás disso está todo um acúmulo de debate, está toda uma energia disposta da comunidade, está todo um caminho que a comunidade escolheu universitária para si, né? E sabe que eu penso que pior do que a não nomeação, né, enfim, é o porquê a não nomeação. Então, ok, né, não nomear pode haver algum tipo de impeditivo legal, por exemplo, né? Sim. Não estou dizendo que não se deva, né? Mas o pior do que não nomear é em nome do que não nomear, né? É em nome de um projeto que não foi aprovado pela comunidade? É em nome de um gestor que possivelmente ou que tem a intenção de seguir uma determinada cartilha de fora para dentro, né? Do contexto universitário? Enfim, eu fico pensando, Anderson, acho que tu definiu como uma afronta, né? A afronta ela vai em muitos sentidos, né? Vai desde uma escala pessoal, no sentido talvez
de toda uma comunidade que se colocou à disposição para pensar, para construir, para debater, para votar, para conversar, enfim, a respeito de um tema, até essa dimensão da causa, né? do porquê, né? Do motivo, né? Enfim, me parece que... E não é aleatório, né? Tem um estudo que está sendo realizado. Eu participei há poucos dias de um evento onde debatemos com outros colegas professores, e um colega da Universidade do Espírito Santo fez um levantamento de todas essas intervenções, e ele conseguiu agrupar em blocos, né? Tantos dos 20 e tantos reitores e reitoras que foram eleitos e não foram nomeadas, quantos, né, o que foi nomeado, qual eram as características. Daí agrupa em duas, três características, né, mostrando que não é algo aleatório, né, algo deliberado, com uma intenção. E tu fez ali a pergunta da conjuntura que a gente está vivendo, né? Ele, para mim, tem absolutamente tudo a ver com essa conjuntura, principalmente a nossa atual imediata, né, de setembro de 2021, aonde tudo que é noticiado, tudo que a gente vê acontecer, revela a construção de um golpe de Estado, né? Está se construindo, ou pelo menos tudo leva a crer que se constrói um golpe de Estado no Brasil, e, e isso se amarra com o que nós vemos colocando aqui em relação a esses ataques à autonomia universitária, porque é um reflexo de que, bom, o Estado democrático não me serve, né? É o que que estão aí alguns dizendo, esse Estado democrático de direito não me serve, e, portanto, as instituições que são legitimadas por esse Estado democrático de direito também precisam ser atacadas, né? Elas precisam ter um ataque ideológico, né? Elas precisam ser desestabilizadas, e a gente precisa colocar lá quem vai ideologicamente defender as mesmas coisas que nós defendemos. É um contexto, no mínimo, assustador, né? E não podemos deixar de registrar que a universidade, por mais que se diga o contrário, incomoda, né? O que a universidade faz, como ela se estrutura e o que ela é capaz, né? Incomoda, né? Não é à toa que ela é alvo das atenções e de um conjunto de energia, né? Por parte do contexto que tu acabou de citar, né, Anderson? Bom, acho que depois eu vou falar umas referências, mas tem um texto que foi escrito por um colega servidor nosso aqui da UFFS, que está fazendo pós-graduação, escreveu um texto, né, foi publicado há pouco tempo, o Ricardo Garmos, que fala sobre o princípio da autonomia na Universidade Brasileira, sentidos em disputa, e inclusive ele escolheu o tema pós-processo de intervenção na UFFS, que ele coloca isso, a discussão sobre o princípio sobre a autonomia, né, sempre teve em disputa na sociedade, porque sempre quando teve algum regime autoritário se constituindo, era nessas instituições que primeiro ia ser atacado. Era lá que a coisa ia romper, porque são instituições, como tu disse, elas incomodam, mas para mim é incomodar no sentido de desacomodar, né? De não deixar a sociedade acomodada nas suas práticas, nos seus fazeres. Daí ela desacomoda, e desacomodar muitas pessoas entendem como incomodar, né? Sem dúvida. Bom, Anderson, nós estamos caminhando para a reta final da nossa conversa aqui e, enfim, tu anunciou, já estou curioso aqui para saber algumas referências, enfim, que tu gostaria de passar a todos aqueles que nos escutam, enfim, gostariam de conhecer um pouco mais sobre esse tema, né? Então é de praxe nós, no final do podcast, pedimos aos nossos convidados que apresentem, né, referências de livros, filmes, textos, documentários, enfim, né, de qualquer tipo de material, enfim,
a respeito do tema, no nosso caso, a autonomia e a democracia na universidade. Então, Anderson, gostaria de saber um pouco mais aí das tuas referências aí que tu teria para todos nós. Certo. Eu separei algumas coisas aqui, né? Eu já sabia que vinha essa pergunta, né? Já havia esse pedido. E eu peguei, assim, 3 textos, tá? Que eu não vou comentá-los aqui para também, né? Para deixar curiosidade, mas também não alongar muita conversa. Bom, o primeiro deles é a Universidade Pública sob Nova Perspectiva, da Marilena Chaui, já falei antes do texto. Ele é bem interessante, porque já faz um resgate desde o início, mais voltado à universidade brasileira, mas sobre os processos de legitimação, de autonomia, muito, muito interessante. Um outro texto é a autonomia universitária, o princípio constitucional e suas implicações, de novo aí pegando a autonomia universitária brasileira, né, a partir do momento que ela vira um princípio constitucional e como ela está implicada nas diversas dimensões da universidade brasileira, é da Eunice Ribeiro Durran, também da Universidade de São Paulo. E o terceiro texto, também acabei de citar aqui, não posso deixar de novo de fazer referência, porque foi inspirado no caso do FFS, no sentido de provocação do pesquisador, né? Que é o princípio da autonomia na Universidade Brasileira, sentidos em disputa, do Ricardo Garmos. Eu tenho também uma última daí referência não, mas sugestão para a gente pensar uma outra dimensão dessa, ter cuidado com essa autonomia, porque a Universidade Brasileira acaba sempre estando sob ataque de alguma coisa ou outra, né? Seja na sua dimensão administrativa, financeira ou acadêmica, que é o filme Torre de Marfim, a crise universitária americana, né? A tradução fala americana, mas é a crise universitária norte-americana, né? Esse filme não é, acho que é de 2015, 2014, eu acho, mas ele fala das universidades, né, estadunidenses, que tiveram lá um papel fundamental na construção dos states, né, mas que passaram por um grande processo de mercantilização, né, atendem a uma lógica de mercado, a uma lógica hoje, né, industrial, a ponto de criar uma crise ou uma bolha econômica gigantesca, né, que é considerada impagável, de mais de $1 trilhão pelos estudantes universitários norte-americanos, né? Então, eles comparam essa bolha econômica que foi criada por esse processo de mercantilização das universidades, a bolha imobiliária, que alguns anos atrás levou uma grandíssima crise, né? E essa crise econômica prevista aí torna os jovens estudantes reféns de empréstimos que vão ser impagáveis, né? Mostrando que a universidade, né, ou o conhecimento, enquanto direito, como bem, né, da sociedade, ele não pode atender a lógicas de mercado, a modelos econômicos, né, mercantilizados. Não trata especificamente da autonomia, democracia da universidade, mas trata da instituição universidade, né, de como ela tem que se precaver em relação a governos, a ideologias, a mercado econômico e financeiro, né? É um filme que eu recomendo aí, bem interessante para pensar a nossa universidade, né, pública, gratuita, né, inclusiva e de qualidade. Muito bem. Obrigado, Anderson, mais uma vez por participar do podcast. Nós vamos ficando por aqui hoje no nosso episódio. Enfim, os portas estão abertos para mais conversas aqui, Anderson. Eu que agradeço aí, Everton. É um prazer aí sempre estar nesses diálogos.
Ok, então, gente, ficamos por aqui no nosso episódio de hoje. Em breve, mais um capítulo aqui do podcast Sem Fronteira. Até logo.